Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Cristã Aprendei e Ensinai. Nós estamos no curso de Bibliologia e hoje é a nossa aula 6. Nós vamos estudar um pouco sobre a importância do conhecimento do contexto histórico e do contexto geográfico da Bíblia Sagrada. Nós vamos começar então falando sobre o contexto histórico. E para termos uma dimensão do distanciamento histórico que existe entre o nosso tempo e os textos sagrados da Bíblia, é importante conhecermos como que os historiadores dividem a história. E segundo eles, a história está dividida assim: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Existe também o conceito de modernidade líquida ou pós-modernidade para explicar as relações sociais atuais. O período da história que nós vamos tratar é a Idade Antiga, que corresponde a todos os eventos narrados na Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. A pré-história bíblica, ela vai de Gênesis, capítulo 1, até o capítulo 11. A partir do capítulo 12, nós temos a história dos patriarcas. De Gênesis 12 até Apocalipse, no Novo Testamento, nós estamos falando do período da história da Idade Antiga. Contudo, é importante observarmos que mesmo dentro desse período que nós estamos falando, que o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão dentro desse período da história da Idade Antiga, existe uma distância de tempo entre os eventos narrados no Antigo Testamento e os eventos narrados no Novo Testamento. E para termos uma dimensão dessa distância, nós vamos dar alguns exemplos de algumas datas. E nós vamos começar com Adão. Adão teria vivido aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Depois nós vamos para Gênesis 12, onde começa a história dos patriarcas. E o primeiro patriarca, que foi Abraão, a sua história se dá entre os anos de 2166 e 2000 antes de Cristo. Isaac, 2006 a 1886 antes de Cristo. Jacó, 2006 a 1859 antes de Cristo. E José, 1915 a 1805 antes de Cristo. Então nós vimos 4.000 anos antes de Cristo e 1915 com o patriarca José. O Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, começou a ser escrito por volta de 1446 a.C. por Moisés. Já o último livro do Antigo Testamento, ele foi escrito entre os anos de 460 e 433 antes de Cristo pelo profeta Malaquias, um dos 3 profetas do pós-exílio. Então nós começamos com a data de 4.000 antes de Cristo e chegamos a 460 com Malaquias antes de Cristo. Depois deste período do último livro do Antigo Testamento, nós tivemos um período de 400 anos de silêncio da revelação da palavra de Deus por meio dos profetas. E este período ficou conhecido como intertestamentário. A partir de João Batista, a partir do nascimento de Jesus Cristo, inicia o Novo Testamento. E como nós vimos na aula anterior, toda essa produção literária, ela se dá entre os anos 50 e 90 depois de Cristo.
Então, nós começamos com a data de 4000 a.C. e chegamos na data 90 depois de Cristo, onde se encerra a produção literária do Novo Testamento com o último livro escrito pelo apóstolo João, Apocalipse. Então, a gente já viu o distanciamento a partir dessas datas. Além dessa informação, é importante nós termos também o conhecimento desses eventos, dessas datas. É importante nós conhecermos também alguns povos, alguns impérios durante todo esse período da história que nós estamos falando. E nós vamos dar aqui alguns exemplos, alguns impérios, alguns povos no período do Antigo Testamento na região do Oriente Médio. Nesta região, nós tivemos os sumérios, os babilônios, assírios, persas, hititas, arameus, cananeus, fenícios e filisteus. No norte da África, nós tivemos os egípcios. E na Europa, nós tivemos os gregos, o Império Macedônico de Alexandre o Grande. Ele conquistou o Império Persa e chegou até a Ásia. Alexandre o Grande ele foi o responsável pelas trocas culturais entre os gregos e os povos conquistados do mundo oriental. E esse processo de integração resultou na cultura helenística. O império, durante o período do Novo Testamento, foi o Império Romano, que surgiu na Península Itálica. O Império Romano ele foi considerado o maior império do período da Idade Antiga. A sua expansão territorial atingiu praticamente toda a Europa, o norte da África e uma parte da Ásia, na região do Mar Mediterrâneo. E apesar da dominação no período do Novo Testamento ser romana, a cultura que prevaleceu foi a cultura grega, que influenciou este período, esta época. A partir disso, nós podemos ter uma noção do quadro histórico, que abrange um longo período, com vários povos, com várias culturas e religiões diversas. Esse foi o cenário, o fundo histórico e social em que os textos sagrados da Bíblia foram escritos. Portanto, além dos gêneros literários, é importante conhecermos o ambiente histórico para interpretarmos, para compreendermos, na medida do possível, o sentido original da mensagem para o público da época, que foram os receptores primários. Vimos então um pouco do distanciamento que existe do período do Antigo Testamento e do período do Novo Testamento. E vimos vários povos durante este período da história e a importância de conhecermos este contexto histórico. Além disso, nós vamos conversar um pouco agora sobre o contexto geográfico. E neste momento é importante que você tenha uma Bíblia de estudo que normalmente trazem mapas, um atlas ou um manual bíblico. O material didático da Escola Bíblica Cristã Aprender e Ensinar vai trazer os mapas que nós vamos conversar. Se você quiser adquirir este material, entre em contato através do e-mail ebcaprenderensinar@gmail.com. O primeiro mapa que nós vamos ver a importância de conhecermos o contexto geográfico trata de uma região chamada Crescente Fértil. Essa região ela está aqui no formato de uma lua crescente. E ela vai da cidade de Ur, na Mesopotâmia, até o Egito. Uma área extremamente rica, uma área extremamente fértil,
né? Nós temos ali o rio Tigre, o rio Eufrates e o rio Nilo. Qual é a importância do conhecimento geográfico dessa área? É importante porque praticamente toda a história do Antigo Testamento acontece nessa região, na região chamada Crescente Fértil. O segundo mapa, nós já vamos ver como que as 12 tribos ficaram estabelecidas em Canaã, a terra prometida. Então aqui nós temos as 12 tribos, os descendentes dos 12 filhos de Jacó. Aqui está o mapa que apresenta as 12 tribos na terra de Canaã. O terceiro mapa, nós temos a divisão do reino de Israel. A partir das 12 tribos se formou um reino com Saul, Davi e Salomão. A partir do filho de Salomão, Roboão, houve a divisão do reino de Israel. Em reino de Israel, no norte, cuja capital ficava em Samaria, e reino de Judá, no sul, cuja capital ficava em Jerusalém. Então aqui nós temos a divisão de Israel, reino do norte e reino do sul. O quarto mapa nós vamos estudar um pouco aqui sobre alguns impérios na Mesopotâmia, principalmente a Síria e a Babilônia, porque a Síria vai dominar o reino do norte e a Babilônia vai dominar o reino do sul. E os babilônios eles vão levar cativos as 2 tribos de Judá e Benjamim. Durante 70 anos eles vão permanecer cativos na Babilônia. Então aqui nós temos o Império Assírio e o Império da Babilônia, nessa região aqui. O quinto mapa vai apresentar a dimensão do Império Persa. E qual que é a importância de conhecermos esse espaço? A Pérsia vai dominar a Babilônia, e a Babilônia tinha levado cativo as 2 tribos, Judá e Benjamim. E quando a Pérsia domina a Babilônia, o rei vai permitir que as 2 tribos voltem para Jerusalém. Então aqui nós temos a dimensão do Império da Pérsia. O sexto mapa vai apresentar Israel nos tempos do Novo Testamento, como que estava essa área na época de Cristo. É este mapa aqui embaixo aqui que vai apresentar Israel na época do Novo Testamento. O sétimo mapa vai apresentar a cidade de Jerusalém, né? E é importante nós conhecermos como que estava geograficamente este espaço, esta cidade, para sabermos, por exemplo, onde que foi a crucificação, onde que foi a última ceia, onde era o palácio de Herodes, onde ficava o templo, o Monte das Oliveiras. Então aqui nós temos a cidade de Jerusalém. E abaixo nós vamos ter o 8º mapa, que vai apresentar a dimensão do Império Romano. Como nós falamos, foi o maior império da Idade Antiga. Dominou praticamente toda a Europa, o norte da África e a Ásia. Aqui nós temos a dimensão do Império Romano, este mapa aqui abaixo. O último mapa é o mapa 9, vai apresentar as viagens missionárias do apóstolo Paulo nesta dimensão do Império Romano. Então aqui vocês podem verificar as viagens do apóstolo Paulo. Nós vimos hoje um pouco sobre a importância do conhecimento do contexto histórico e do contexto geográfico. Esse conhecimento vai nos ajudar
na interpretação dos textos da Bíblia Sagrada. Além disso, na próxima aula nós vamos começar a estudar sobre os métodos de interpretação da Bíblia. Nós vamos estudar um pouco sobre a hermenêutica, a exegese e a vida espiritual no processo de interpretação da Bíblia Sagrada. Fiquem na paz, um abraço e até lá.